Olá pessoal, chegamos à última aula desse curso em que nós trataremos da solução ou da discussão dos modos TE e TM, utilizando as equações de Maxwell na sua decomposição transverso-longitudinal. Eu repito as equações aqui, estão numeradas de 1 até 6. Então veja só. As divergências transversas dos campos transversos correspondem ao negativo das derivadas longitudinais das componentes longitudinais. Rotacional transverso das componentes transversas se relacionam às derivadas temporais das componentes longitudinais. E isso aqui é um misto entre componentes transversas e longitudinais, no caso, derivada longitudinal das componentes transversas menos gradiente transverso da componente longitudinal refere-se ou é igual às derivadas temporais das componentes transversas. Então, essas 6 equações aqui, nós podemos particularizar para os modos. Então, primeiro caso aqui, o que nós vamos considerar? Modos TM. E isso aqui é muito importante para linhas de transmissão. Em linhas de transmissão é que isso aqui tem muita importância. Tá? Então veja só, o que significa considerar um modo transversal eletromagnético? EZ igual a zero e HZ também igual a zero. Tá? Ambos os componentes longitudinais são nulos. E isso implica que, dada a direção de propagação da guia ou da linha, você só tem campos transversais, não tem componentes longitudinais. Então você tem um modo transversal eletromagnético. Mas dito isso, nós podemos pegar o nosso sistema de equações geral e começar a trabalhar com isso. Veja só, nesse caso aqui, o que acontece? Nós teremos zero aqui, não tem EZ, não tem HZ, zero aqui. Tá? Então, esse conjunto aqui só tem derivadas espaciais transversas. Note que o nábula transverso só contém derivadas transversas. E essas duas equações aqui, ó, veja só, isso aqui é zero e isso aqui é zero. Tá? Então, aqui, olha, eu posso eliminar essa parcela aqui e eu posso eliminar essa parcela aqui. Veja só, você tem que Z vetorial com derivadas em Z, direção Z vetorial com derivadas em Z em relação às componentes transversas são iguais ao negativo de D dt das componentes transversas do outro campo. Então, aqui no caso, menos mi dh dt, aqui é epsilon d dt. Então, vejam só, isso aqui nos induz a já pensar de cara, faça uma separação de variáveis. De que forma? Separa o transverso do longitudinal, onde dentro do longitudinal eu incluo o tempo também. Então, essa forma das equações, nossas equações, vamos chamar assim de 7, 8, 9, 10, 11 e 12, elas implicam claramente para modos TAM agora, para TAM, modos TAM, elas implicam claramente que eu devo escrever o campo elétrico transversal com a seguinte cara. Só tem campo transversal, lembre, tá? Que depende de tudo. Eu vou escrever ele assim, ó. É um vetor que só depende do transverso, ou seja, de xy. Só depende do transverso. Vezes uma função que eu vou chamar de V, que só depende de Z e de T. E a mesma coisa para o H. O H transverso eu vou escrever assim, ó. É um H que só depende das variáveis transversas vezes um I de Z e T.
Lembrando lá de trás, agora você, da parte de linhas de transmissão, agora você já começa até a imaginar quem vai ser V e quem vai ser I. Tá? E V e I vão naturalmente ser associados a tensões, ondas de tensão e ondas de corrente na linha de transmissão. Pois bem, se a gente jogar esse conjunto aqui, nossas equações 13 e 14, se a gente jogar isso aqui nas nossas equações de 7 até 12, tá? Se nós substituirmos essa solução em 7 a 12, veja que esses operadores nabla transverso só afetam o E transverso e esse H transverso que depende da posição, XY, e essas derivadas em Z e T só afetam as funções V e I. Então eu fiz uma quebra de variáveis, uma separação de variáveis, onde, para modos T a M, veja só, nós vamos ter divergência transversa dessa função puramente transversal igual a zero, divergência transversal desta outra função transversal puramente transversal igual a zero. Então essas duas equações reduziram-se a derivadas só desse primeiro termo em cada um, tanto no E quanto no H, e mais rotacional transverso desse E transverso deve ser zero. Rotacional transverso desse H estilizado transverso também deve ser zero. Tá? Então, eu vou olhar primeiro para esta parte aqui do sistema de equações nos modos T a M. Tá? Essa parte aqui implica, se eu lembrar do seguinte, que o rotacional de um gradiente é zero, tá? Aqui eu posso dizer o seguinte, que o E transverso é o negativo de um gradiente, de um potencial eletrostático que só depende de XY ou de variáveis transversas. Vou usar as XY para que você lembre que é transverso. Tá? E o H transverso, a mesma coisa, ou seja, é o negativo do gradiente transverso de um potencial magnético de XY. Certo? Então, esses caras aqui eu consigo resolver como problemas, tá? Formalmente, problemas análogos à eletrostática em duas dimensões. Tá? Por quê? Automaticamente eu resolvo estas duas, já substituindo isso eu resolvo essas duas, e aí eu vou ficar com duas equações para os potenciais, no caso a divergência transversa do gradiente transverso da Laplaciano, do potencial escalar elétrico em duas dimensões, e da mesma forma eu encontro uma equação para o potencial escalar magnético em duas dimensões. Notem que não tem nem fontes aqui, então vai tudo para zero. E essa aqui é uma equação de Laplace, 2D. Então, tudo aquilo que você já sabe resolver em duas dimensões, problemas de Laplace em duas dimensões, da eletrostática, aquela solução vale aqui também. Tá? Por exemplo, cabo coaxial. Aqui tem o epsilon relativo, raio A, raio B. Tudo aquilo que você resolveu, como é que é o campo elétrico aqui? No caso do cabo coaxial, no capacitor cilíndrico, por exemplo, vale aqui. É a mesma solução, idêntica. É a mesma solução. Tá? Só que com uma condição, tá? Uma condição básica. Eu vou atribuir unidades de volts para esse cara, volts dimensionalmente. E campo elétrico é medido em volts por metros. Então, esse cara aqui tem unidades de 1 sobre metro. Tá? 1 sobre metro para esse cara daqui. 1 sobre metros para esse.
Mesma coisa aqui, ó. Esse aqui eu vou dizer que é unidades de 1 sobre metro, esse aqui é ampere por metro, portanto, esta corrente aqui vai ser medida em ampere. Separação de variáveis, estou separando as unidades também. Então, esse H transverso aqui, medido em 1 sobre metro, esse I medido em ampere, porque eu quero, de fato, interpretar isso aqui como uma onda de corrente. E eu quero, de fato, interpretar isso aqui como uma onda de tensão. Então, eu vou jogar isso aqui com unidades de volts, isso aqui 1 sobre metro. Isso implicará que, já que esse cara tem que ter unidades de 1 sobre metro, e o nabla tem 1 sobre metro dimensionalmente, esse potencial aqui é adimensional. Ele tem que ser adequadamente normalizado. A mesma coisa, né? Esse aqui também é medido em 1 sobre metro, o nabla apresenta 1 sobre metro, então esse cara também é adimensional. Certo? Então você resolve uma equação de Laplace para uma função adimensional. Você resolve isso para uma função adimensional. Já voltaremos para isso aqui, mas guarde bem essas relações. AZ vetorial D transverso DZ igual menos mi dH transverso dt. Nós já voltaremos para isso. Porque eu preciso, então, fazer o seguinte. Eu preciso tirar uma condição de normalização. Então, veja só. Se a potência transportada, ou potência, da definição de potência, potência vai ser a integral da densidade de potência transportada em Z sobre a seção transversal. Vou escrever aqui como dx dy, mas coordenadas que você queira sobre toda a seção transversal. E a densidade de potência eu sei que ela é E transverso vetorial com o H transverso, instantânea, né? Pensando isso aqui como uma função instantânea, que dependa só de Z e de T, porque as variáveis x, y eu vou integrar, então isso aqui só depende de Z e de T. Eu quero que isso aqui seja V vezes I. E veja, eu não estou usando nada de valor médio aqui, estou falando de potência instantânea. Tá? Instantânea. Se eu quero que isso seja verdade, essa integral ponto direção de Z, tá? Isso aqui, dx dy, tem que dar V vezes I. Só que pela definição, nós temos integral de quem? Do E transverso, vetorial com o H complexo conjugado. Aliás, nem é complexo conjugado ainda, né? Posso fazer, inclusive, isso aqui tudo puramente real. Dá para fazer nesse tipo de problema. E jogar toda a representação complexa depois em V e I. Inclusive, dá para fazer isso. Ponto AZ dx dy vezes V de Z e T. Note que só isso aqui carrega informação transversa. Vezes V de Z e T, vezes I de Z e T. Isso implicará para mim que esta quantidade aqui tem que ser 1. Tem que ser unitária. Tá? Essa integral tem que ser unitária. Justamente porque eu quero que integrar a componente do vetor de Poynting na direção de Z me dê tensão vezes corrente. Tá? E o Poynting é E vetorial H. Componente Z, vou coletar fazendo produto escalar com a direção Z e integrar sobre a seção transversal do guia. Tá? Na verdade, posso integrar de menos infinito a mais infinito todo XY, todo o plano. Né? E aí, naturalmente, que se isso aqui só depende de Z e T, eu posso sacar fora da integral, implica uma condição de norma. Que o E vetorial H ponto Z dx dy, ou seja, integrado sobre a seção transversal, tem que dar 1. E isso implicará que existe uma normalização sobre esse φ na hora que você resolve a parte transversa do problema. Então, é um problema eletrostático, você pode pegar aquela solução para o problema análogo na eletrostática, para o potencial E, φE,
mas necessariamente você vai ao final ter que achar as constantes de tal maneira que esse cara aqui seja normalizado para a unidade. Ainda é também importante notar que esse gradiente aqui tem que ser ortogonal a esse outro. Então, na verdade, é possível encontrar relações entre essas quantidades aqui. Tá? Mas lembre desta normalização aqui, estou representando em termos dos vetores E e H, né? Que seria gradiente de φE, gradiente de φM. Tá? Esse produto vetorial entre esses gradientes aqui, ponto a z, tem que dar unitário. Tá? Como normalmente esse cara aqui tem uma relação com aquele, você poderia dizer que o módulo quadrado desse gradiente normalmente vai dar algo parecido com isso. Igual a 1, integrado sobre a seção transversal. Então isso aqui é uma condição de norma. Tá? Por conta da interpretação que eu quero. Que aquele V e aquele I sejam tensões e correntes de tal maneira que potência, volt vezes ampere, potência instantânea. Ok? Bom, então, uma vez que você trata separadamente o problema transversal, a parte transversa das dependências, você pode voltar para a parte de propagação. Na parte de propagação, você vai ter AZ vetorial DE transverso DZ igual menos μ DH transverso DT. AZ vetorial DH transverso DZ igual a epsilon DE transverso DT. Então veja só, aquelas equações do telegrafista que a gente obteve utilizando teoria de circuitos elétricos, através de um circuito distribuído, eu posso tirar das equações de Maxwell diretamente. Aqui eu vou lembrar então que eu vou ter AZ vetorial com o E transverso, esse vetor estilizado aqui que só depende de XY. Vou até escrever aqui por extenso, explicitamente. E a derivada em Z afeta quem? Só o V, que é dependente de Z e de T, em relação a Z aqui, nesse primeiro termo. Enquanto que do lado de lá eu vou ter menos μ H transverso, porque esse cara não depende do tempo, e a única dependência temporal está na corrente, que depende de Z e de T. Certo? A mesma coisa para a equação de baixo, nós vamos ter AZ vetorial, só que aqui vai virar vetorial com H transverso, que depende de XY, DI dZ, porque a única coisa em H transverso que depende de Z é o I, fiz a separação de variáveis, igual a epsilon E transverso, que só depende de XY, lembre, esse cara aqui também só depende de XY na equação de cima, tá? Derivada temporal de quem? Nessa equação é V. Certo? Pois bem, agora veja só. Se nós fizermos o produto ponto na equação de cima com o H transverso e integrarmos sobre a variável XY, então a equação de cima aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, Z vetorial E transverso, vou omitir as dependências, está implícito que esse cara depende de XY e esse H estilizado depende de XY e a única dependência em Z e T está em V e I. Tá? Então, AZ vetorial E transverso, produto ponto aqui, ó, com o H transverso. Se você estiver usando uma representação complexa, seria o complexo conjugado aqui. Mas eu vou usar aquela normalização que a gente já considerou, vezes dV dz. Ah, e detalhe, e vou integrar isso aqui em dx dy. Então, notem que dV dz, integrando em dx dy, isso aqui é fora da integral dx dy, dV dz, tá? Porque produto ponto com H transverso, integra em dx dy sobre a seção transversal,
dv dz está fora da integral, porque isso aqui só depende de z e de t. Igual menos mi h transverso ponto com ele mesmo, vai me dar o módulo ao quadrado desse vetor. Integro também isso aqui sobre dx dy. O mi pode variar em geral por partes, mas poderia variar com x e y. Então, ele entra aqui dentro da integral dx dy, essa quantidade aqui, di dt. Agora, note o seguinte. Isso aqui, ó, eu posso fazer a seguinte modificação. Tá? Aqui dentro desse integrando, eu posso passar o AZ para fora e fazer o ciclo, né? O E transverso vem para frente, o H vem para o lugar do E e o AZ vai para o lugar do H. Então, vou ter aqui, ó, E transverso, vetorial H transverso, ponto AZ, integrado sobre dx dy. Mas isso aqui essa integral aqui, portanto, é exatamente igual a 1. E aí eu vou ter dv dz, certo? Igual menos essa quantidade aqui, ó, que depende do resultado transverso do problema, eu chamo de L di dt. E de quebra, eu ganho uma fórmula para L. L vale esta integral aqui, certo? A mesma coisa você pode fazer na equação, nessa equação aqui, só que simplesmente você vai multiplicar escalar pelo E transverso. Então você vai ter E transverso ponto, isso aqui, E transverso ponto, mas o resultado você vai ter que manipular, você vai chegar no menos 1, porque você vai ter algo como AZ vetorial H ponto E. Para você colocar na forma do 1, você tem que inverter um produto vetorial que vai te dar um sinal menos. Você vai ter lá para essa segunda equação, di dz igual C menos C dv dt. Opa, nossos meios materiais eram sem perdas, J igual a 0 para meios sem perdas, condutividade nula. Nos condutores, condutividade infinita significa que não tem campo lá dentro, por condição de contorno. Mas, claro, se você quiser, você pode estender isso aqui e colocar as perdas no final, mas isso seria simplesmente trocar o epsilon que está aqui por um epsilon complexo, e aí pronto, também resolve a sua situação. Troque por um epsilon complexo quando você passar para a frequência. Tá? Mas de quebra, a gente ganha, por conta da normalização da integral, duas definições. Você pode fazer a outra com detalhes, aí você chega à conclusão que L é igual a mi. Se o mi não depender de xy, eu vou considerar isso aqui, integral do H transverso, módulo quadrado, dx dy, na seção transversal, e que, dependendo do sistema, você pode mudar. E, naturalmente, que C vai ser epsilon integral de módulo do E transverso ao quadrado, dx dy, sobre a área de seção transversal. Tá? Um detalhe interessante é que, veja só, isso aqui tem unidades de, dimensionalmente falando, henries por metro, vezes, esse cara aqui dimensionalmente é 1 sobre metro quadrado, vezes área, que é metro quadrado, ou seja, essa integral aqui é adimensional. A mesma coisa vai valer aqui. Então, isso aqui tem unidades, esse L tem unidades de henries por metro e esse C tem unidades de farads por metro, que é exatamente o que a gente esperava para linhas de transmissão. Indutância por unidade de comprimento, capacitância por unidade de comprimento. Então, aqui está demonstrado as equações do telegrafista a partir das equações de Maxwell, para modos TEM. Tá? Com um detalhe. O detalhe é que agora eu tenho fórmulas para calcular o L e o C. Eu sei que esse cara vem da solução do problema transverso, esses dois aqui, na verdade, do problema transverso com condições de contorno, com uma certa normalização, de tal maneira que a integral de E transverso e H transverso, produto vetorial na seção transversal toda, seja unitário.
Isso te dá condições de normalização e isso vai produzir para você os valores de LC. Tá? Mas outro detalhe importante é que a gente já tinha chegado à conclusão de que a gente já tinha chegado à conclusão de que LC era igual a μ. Aqui você pode claramente chegar a essa conclusão. Olha só, você tem AZ vetorial DE transverso DZ igual menos μ DH transverso DT. Se você multiplicar vetorialmente essa equação por AZ, tá? Você vai ter menos μ DDT AZ vetorial DH transverso DT. Desculpa, o DDT eu coloquei para frente aqui. AZ vetorial H transverso. E aí você pode tomar uma derivada em Z. Então você vai ter derivada segunda em Z do lado de cá e uma derivada em Z aqui, ó. Só que isso aqui, ó, é epsilon de dt, que é a outra das equações. Certo? Então você pode voltar lá e perceber que isso aqui, olha, utilizando as propriedades do cálculo, tá? Você vai ter um produto triplo de 3 vetores aqui, sendo que o A e o B são iguais. Lembre desta propriedade aqui. A vetorial B vetorial C igual a ponto C vezes B menos A ponto B vezes C. O A ponto C é zero, porque o A, nesse caso aqui, é vetor unitário Z, que é longitudinal, ponto transverso. Longitudinal, ponto transverso é zero. Então fica menos Z ponto Z, que é 1, vezes o C, que é a derivada segunda do E transverso em relação a Z, igual, no caso de cá, menos μ epsilon, derivada da derivada temporal, a derivada segunda no tempo do E transverso. Olha que coisa interessante, nós ganhamos a equação de ondas, D2 dZ2. Aqui eu posso sacar o E transverso para fora de tudo, porque ele não depende de Z, tá? D2 dZ2 de V menos μ epsilon, se jogar esse termo para o lado de lá, fica zero, né? Então μ epsilon dV dt, segunda derivada, igual a zero. Esse cara não é nulo, o que significa que essa equação tem que ser zero, mas pelas definições da equação, quando a gente integrou essas equações em relação a xy, pela definição das equações do telegrafista, a gente encontraria aqui LC. Então, isso implicará que, porque as equações têm que ser consistentes, isso implicará que μ epsilon é igual a L vezes C, como a gente já tinha usado anteriormente, agora justificado. μ epsilon igual a LC. Então, a equação do telegrafista produz, das equações de Maxwell, produz esse resultado aqui. Agora eu sei quem é L, quem é C, e eu sei que isso aqui é uma igualdade. Portanto, eu sei que fatores geométricos em L tem que cancelar fatores geométricos em C. Tá? Então, isso é um resultado importante demonstrado agora. Então, isso são para os modos TEM, desculpa. Agora voltemos ao sistema de equações para modos TE. Não faremos aqui os modos TM, mas você ficará com um exercício para demonstrar e fazer todos os equacionamentos. Mas você pode encontrar também esse tipo de dedução em vários locais aí. Então, modos TE, vamos considerar um caso particular no guia metálico retangular oco. Então, se a gente voltar para o sistema de equações, nós vamos ter as duas equações em divergência. Lembre sempre, elas não são muito interessantes, porque as duas equações em rotacional já contêm toda a informação necessária. Então, o que nós temos é que o rotacional transverso do E transverso
é igual a menos mi dhz dt na direção de z, só que o hz é diferente de zero, então modus TE, EZ igual a zero, hz diferente de zero. Então, essa é uma equação rotacional. Eu sei que o rotacional do H transverso implica epsilon dE transverso dz, mas isso é zero, porque o EZ é zero. Então, estou falando de modus TE, EZ é zero, tá certo? Outra coisa aqui que a gente sabe é que AZ vetorial com dE transverso dz menos gradiente transverso de EZ, opa, é o modo TE. Esse cara aqui é zero. Na hora de fazer o modo TM, você vai ter que ir nas equações e jogar o HZ para zero. Então, zero igual menos mi dH transverso dt. Veja só que o seu sistema de equações até aqui tem partes similares a dos modos TAM. Né? É na parte do EZ igual a zero. E a outra equação me diz que AZ vetorial dH transverso dz menos gradiente transverso do HZ igual a epsilon dE transverso dt. Esse é o nosso conjunto de equações. Bom, o guia que a gente quer resolver é esse aqui. Então, se você colocar aqui x, y, o z está apontando para lá, o guia de ondas aqui que eu quero é esse aqui, ó. É um guia retangular. É um guia retangular. Intercepta o eixo y em B, intercepta o eixo x em A. E eu tenho aqui A maior que B. Essa é uma convenção típica, A maior que B. A maior que B. Convenção, maior ou igual, no máximo igual, no mínimo igual. Desculpa, no mínimo igual a B. Convenção, tanto faz aqui, é só uma mera convenção. Então é esse o guia que a gente quer resolver. Nós queremos modos propagantes, então eu posso escrever assim, E, H, etc. Eu quero soluções do tipo... no caso do campo elétrico, eu só tenho E transverso. No caso do campo magnético, tenho HZ também. Mas eu quero isso aqui só dependente da posição do XY. Tá? Vou chamar assim de E transverso só dependente de XY, E elevado a I ômega T menos KZZ. Lembre da ideia de simetria do guia, Z para menos Z, da onda contrapropagante. Então, eu só preciso resolver para a onda propagante. O sistema é simétrico nesse aspecto. Tá? H transverso, o H, né, tem H transverso e tem HZ, então eu tenho o H transverso igual a um H transverso, só depende das variáveis x, y, E elevado a I ômega T menos KZZ, e o HZ, naturalmente, que é uma função que só depende dos transversos, aqui escrevi x, y, E elevado a I ômega T menos KZZ. Então, isso implica que onde tem derivadas em Z, eu posso trocar por menos IKZ. E onde tem derivadas em T, eu posso trocar por I ômega. Por conta da forma que eu estou buscando. Eu estou querendo soluções modais. Tá? Então, veja só. Aqui nós vamos ter, para a primeira das equações, eu troco ddt por I ômega. Então, vou ter menos I ômega mi HZ na direção de Z. Mas essas duas equações aqui não vão nos ajudar tanto assim. Derivada em Z aqui, veja só, eu vou trocar por menos IKZ. Então aqui nós vamos ter menos IKZ E transverso. E aqui eu posso trocar por I ômega. Então menos I ômega mi
H transverso. Veja que eu posso escrever o H transverso em função do E transverso. Então aqui, ó, menos IKZ, H transverso, e ômega epsilon, E transverso. Só estamos trocando aonde tem derivada espacial por menos IKZ, a derivada em Z, na verdade, e onde tem derivada temporal por I ômega. Então, é esse sistema de equações aqui, certo? Um detalhe importante é que qualquer componente do nosso sistema de equações, qualquer componente de campo satisfaz a equação de ondas. Então, para qualquer componente, equação de ondas. Então, por exemplo, a componente Z, que é o que eu quero resolver, eu vou ter menos 1 sobre C quadrado de 2dt2, o laplaciano aqui, sobre HZ, igual a zero, sobre a componente HZ, igual a zero. Mas note o seguinte, que a derivada segunda no tempo produz um fator menos kz quadrado, menos ômega quadrado, desculpa. E a derivada segunda em z produz um fator menos kz quadrado. Então essa equação aqui vai ficar da seguinte forma, escrita em termos das derivadas espaciais transversas. Nabla 2 transverso, porque esse cara aqui é o Nabla 2 transverso, mais a derivada segunda em z. A decomposição faz isso. Tá? A derivada segunda em z vai dar um fator menos kz quadrado. E a derivada segunda do tempo dá um fator menos ômega quadrado, que com esse menos fica mais. Então eu posso escrever assim, ó, mais uma constante transversa ao quadrado, Hz igual a zero. Ou seja, a minha equação de onda se reduz a duas dimensões. Onde o K transverso ao quadrado vai ser quem? Vai ser o Kx ao quadrado mais o Ky ao quadrado, que tiverem no problema, né? Porque derivados segundos em x e y teriam esses fatores kx quadrado mais ky ao quadrado, mas também é igual, ó, ao fator de frequência por conta da derivada temporal, então é igual a ômega quadrado sobre c quadrado menos a derivada que veio de z aqui que eu eliminei, ou seja, menos kz quadrado, menos kz ao quadrado. Então eu preciso lembrar que o K transverso ao quadrado que entra na equação veio de ômega quadrado sobre c quadrado menos kz quadrado. Mas se eu tivesse uma equação geral de ondas, isso aqui teria o kx quadrado mais o ky ao quadrado. São só as componentes transversas do K. Certo? E eu preciso resolver essa equação aqui, portanto. É uma equação em duas dimensões espaciais, sujeitas às condições de contorno do guia. Bom, dito isso, eu posso voltar para esse sistema de equações que está aqui e jogar o seguinte, ó, eu vou jogar o H transverso em função do E transverso na equação, então me permitam apagar essa parte aqui. Vejam só, H transverso, aqui, ó, mesmo procedimento você tem que fazer para o caso dos modos TM, né? Aqui eu estou fazendo os modos TE, mas mutatis mutandis você vai ter que zerar os HZs e deixar o EZ onde tiver. Olha só, eu vou isolar o H transverso aqui, o menos I vai embora, então eu vou ter AZ vetorial com E transverso. KZ eu posso colocar aqui na frente KZ dividido por ômega mi. Então note que isso aqui é uma relação similar de uma onda plana uniforme. É bem parecida. Eu posso fazer uma definição aqui, definição impedância do modo. A gente ainda não chegou lá, mas vocês vão ver que o KZ vai depender de certos inteiros e etc. Vai depender da solução do K transverso. Isso aqui é um problema de alto valor. Então você vai achar os autovalores K transversos ao quadrado. E isso vai implicar o valor de KZ. Para cada modo você vai ter uma impedância diferente, mas a impedância dos modos ditos assim TE
tá? Vão ser dadas por o valor de Kz que você encontrar para os rótulos modais lá vai ser Mn, na verdade, vai ter 2 inteiros, dividido por ômega mi. Mi só depende do material, a frequência de operação, você vai ter Kz sobre ômega mi, isso aqui na menos 1, né? Porque isso aqui é inverso de impedância. Então isso aqui é elevado a menos 1. Se quisermos, podemos escrever assim, né? É ômega mi dividido pelo Kz Mn, do modo MNS. Tá? Então é dessa equação aqui, ó, isolamos o H transverso. Menos I foi embora, ficamos com Kz sobre ômega mi, Z vetorial E transverso. É uma relação similar, não é uma onda plana aqui, mas a ideia é similar, só que com uma impedância agora que vai depender da frequência, vai depender de um monte de coisa aqui. Tá? Então essa equação aqui eu posso apagar e jogar então a definição aqui, ó. Eu vou ter AZ vetorial com menos IKZ. Na hora que eu jogar o H transverso aqui, ó, eu vou ter quadrado, Kz quadrado, dividido por ômega mi. Então está entrando o H transverso aqui. Z vetorial E transverso menos gradiente transverso de Hz igual a I ômega epsilon E transverso. Nota que aqui eu tenho uma equação, ela está parecendo bastante complicada ainda. Mas agora é possível trabalhar essa equação para isolar o E transverso em função do Hz. Se você achar o E transverso em função do Hz, você vai achar o H transverso também no final. Tá? Então, olha só. Dada essa impedância do modo aqui, claro, eu acho que, então, portanto, né, isso aqui vai ser o quê? 1 sobre a impedância do modo TE, nesse caso é o modo TE, Mn, vai ter índices, eu estou antecipando aqui, Z vetorial com o E transverso calculado para aquele modo Mn, também estou antecipando aqui as coisas. Então, olha só, se você multiplicar esse produto aqui, ó, AZ vetorial E transverso, vai dar aquela mesma situação lá do produto vetorial com A vetorial B vetorial C. Eu vou ter A ponto C, que dá 0, vezes B, menos A ponto B vezes C. E aí troca esse sinal aqui, ó. Vou ficar com IKZ quadrado dividido por ômega mi E transverso. Espero não estar errando nenhum sinal. Então, esse Z vetorial, esse dá, troca o sinal aqui e sobra esse cara. Menos AZ vetorial gradiente transverso do Hz igual I ômega epsilon E transverso. Agora posso juntar tudo que tem E transverso para um lado e jogar todo o restante para o outro. Então eu vou ficar com I Kz quadrado dividido por ômega mi menos I ômega epsilon. Tudo isso multiplica o E transverso igual direção de Z vetorial gradiente transverso de Hz. Isso porque estamos supondo esse tipo de solução. Nós não falamos ainda das condições de contorno aqui. Então vamos lá. Aqui, veja só, eu posso tirar esse imaginário e jogar para lá. Então esse imaginário jogando para lá, ele fica menos I. Eu vou ter aqui Kz quadrado menos, veja só, se tirarmos o mínimo múltiplo aqui, é o fator ômega mi, então ômega mi. Kz quadrado menos, nem vou passar o imaginário para lá ainda, deixa o imaginário aqui ainda. Então I está em evidência. Kz quadrado sobre ômega mi menos ômega quadrado mi epsilon E transverso igual direção Z vetorial gradiente transverso de Hz. Isso aqui é uma constante, eu posso jogar para lá, só que note o seguinte, tá?
ômega quadrado mi epsilon menos kz quadrado é igual a ômega quadrado sobre c quadrado menos kz quadrado, que é o k transverso do modo mn ao quadrado. É o k transverso mn ao quadrado. Então, essa quantidade aqui é menos o k transverso ao quadrado. Então, menos i aqui vezes k transverso ao quadrado. Eu posso jogar o i para lá com o sinal mais. E teremos, portanto, e transverso igual. O imaginário passa para lá. O ômega mi passa multiplicando. O k transverso ao quadrado passa dividindo. Que é simplesmente o ômega quadrado mi epsilon menos kz quadrado. Z vetorial gradiente transverso de Hz. Então, você pode ficar manipulando essas contas aí da forma que achar mais interessante. Mas naturalmente que isso aqui é uma constante, dada a frequência e as propriedades do material, o que interessa é esse produto vetorial aqui do AZ com o gradiente transverso do Hz. Ou seja, a componente x do campo elétrico, veja só, corresponde a I ômega mi, K transverso ao quadrado, Z vetorial, para que eu tenha x, Z vetorial y. Então, Z vetorial y é menos x. Então, eu posso colocar um menos aqui na frente, menos DHZ dy. Ao passo que a componente y do campo elétrico vai ser I ômega mi dividido por K transverso ao quadrado. Para que eu tenha y, eu tenho que fazer Z vetorial x. Z vetorial x é mais y. Então, eu tenho DHZ, é a componente do gradiente de z em relação a x, que fica na direção de x, vetorial z, que me dá a componente y. Então, note que as componentes transversas de ex e de y dependem das derivadas do hz cruzadas, né? Ex depende de dhz de y e y depende de dhz de x, certo? Isso aqui é o ponto mais importante. Então, nós já achamos EX e Y, o EZ é zero, né? Lembre, é modo TEM, então EZ é igual a zero por definição. O HZ tem que satisfazer a equação de ondas em duas dimensões lá, aquela parte, porque o NI ômega T menos KZZ já está definido. E se eu quiser o H, eu venho nessa equação aqui e resolvo automaticamente. Então, nota que no final das contas eu só preciso resolver o HZ. Alternativamente, nos modos TM, eu só preciso resolver o EZ, tá certo? Pois bem, dito isso, a gente precisa ir para a equação de ondas agora. Então, nota o seguinte, o guia é o metálico retangular oco. Eu vou fazer a visualização desse guia em seção transversal. Eu tenho isso aqui, digamos, esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, em X vai de 0 até A, em Y vai de 0 até B. Tá? Então eu tenho 4 paredes metálicas. Uma em x igual a 0, outra em x igual a. X igual a 0, essa parede aqui. É essa parede aqui, ó. Vou até explicitar aqui, ó. É essa parede aqui. Em x igual a, é essa parede aqui, ó. Em y igual a 0, é a parede de baixo. Isso aqui é uma parede metálica. E em y igual a b, é a parede de cima. Ou seja, é esta parede aqui. Y igual a b. Para qualquer xz, é essa parede. Então, eu tenho 4 paredes metálicas. Nessas condições de contorno, porque aqui dentro eu tenho epsilon relativo igual a 1, e eu quero o campo aqui dentro. É o campo confinado, tá? Condições de contorno.
Vou chamar essa aqui de 1, 2, 3, 4. Tá? Parede 1, parede 2, parede 3, parede 4. Condições de contorno. Em 1 e 2, o campo elétrico que é tangente a essas paredes deve se anular na parede, porque nenhum campo elétrico pode ser tangente a um condutor ideal. Então eu tenho que pensar que aqui, ó, a condutividade vai a infinito, nesta parede a condutividade vai a infinito, nessa parede a condutividade vai a infinito e nessa parede a condutividade vai a infinito. Ideal, situação ideal. Tá? Então olha só, em 1 e 2, qual é a componente de campo que é tangente às paredes 1 e 2? Então essa é a parede, vamos ver, x igual a 0, parede 1, x igual a parede 2. Y igual a 0, parede 3. Y igual a B, parede 4. Então, nas paredes 1 e 2, quem é tangente? É a componente de campo EY. Porque o EX é perpendicular, não interessa. Então, o EY em x igual a 0 e o EY em x igual a A, eles têm que ser 0. Isso é uma condição de fronteira. Tá? Ao passo que em 3 e 4 é o EX que é tangencial. Claramente, né? EX é tangencial aqui, EX é tangencial aqui. E eles têm que ser 0. Então, olha só. Isso aqui implica DHZ dx igual a 0 em x igual a 0 ou x igual a. É a derivada em relação a x do DHZ, porque é o y, né? E nessas duas paredes aqui, é o DHZ dy, é a derivada em y igual a 0 e y igual a b, que tem que se anular. Eu preciso fazer as derivadas da componente z nas paredes se anular. É parte do problema, é parte da solução desse sistema diferencial. Bom, dito isso, qual é a solução mais geral disso aqui? Olha. Nabla 2 transverso DHZ mais K transverso ao quadrado DHZ igual a 0, onde eu lembro que o K transverso ao quadrado é kx quadrado mais ky ao quadrado, que é igual a ômega quadrado sobre c quadrado menos kz quadrado. Isso aqui a gente já sabe que é assim. Tá? A solução mais geral para essa equação, lembrando que o nabla 2 transverso é d2 dx2 mais d2 dy2, solução mais geral para esse hz valerá a cosseno de kxx mais b seno de kxx, é a separação de variáveis, portanto, eu vou separar como uma função só de x vezes, aqui eu vou botar um vezes, uma função só de y, digamos c cosseno de ky, y, mais d seno de ky, y, então, a função de x vezes uma função de y, vezes aquilo que a gente já tem, e elevado a ômega t menos kzz. Então essa é a solução mais geral dessa equação aqui. Essa parte a gente já tinha explicitado, por isso que podemos trocar as derivadas temporais e derivadas em z. Tá? Então, não custa nada você jogar isso aqui na equação e provar que isso aqui realmente resolve com k transverso igual a kx quadrado mais ky ao quadrado. Tá certo? Então, você pode mostrar isso aí. Tá? Onde k transverso é isso aqui, mas ele vai dar esse número que eu coloquei na dependência em x ao quadrado, mais esse número que eu coloquei na dependência y ao quadrado. Então, vai dar isso aí. Agora, as derivadas DHZ dx vai produzir para a gente toda a dependência, eu vou chamar assim f de
Y, Z e T, vai produzir para a gente o fator Kx, tá? A vezes seno, menos A vezes seno, menos A seno de Kxx, mais B cosseno de Kxx. É a derivada em relação a x. Mutatis mutandis é a mesma coisa para y, né? Você vai trocar por menos c seno mais d cosseno com o ky. Essa aqui é a derivada em x, tá certo? Tem que derivar, o restante é uma função de y, z e t. E aí, na parede x igual a zero, para todo, isso aqui vale para todo y, z e t, nesse caso da derivada em x, e aqui para todo x, z e t, da derivada em y, esse cara tem que se anular em dois locais, em x igual a zero e em x igual a. Então, aplicando as condições de contorno, o que nós vamos obter? Bom, primeiro que em x igual a zero, o cosseno vai para 1, o b tem que ser zero. Então, esse b aqui vai para zero nas soluções dos modos TE. Note que para modos TM, a única coisa que você vai fazer é EZ vai ser isso aqui, e as condições de contorno você tem que pensar daí para ver o que vai dar. Tem que pensar um pouquinho mais. E pode ver que o EZ vai ter que zerar em todas as paredes, né? Porque ele é tangente em todas as paredes. Mas, basicamente, a ideia por trás é similar. Tá? Só muda a condição de contorno no modo TM. E muda que EZ troque por, ou HZ aqui troque por EZ no outro problema. Então, aqui nesse caso, aplicando as condições de contorno, eu já sei que B é igual a zero. Eu sei também que o D vai ser zero, porque é análogo só que em Y. Então, D é igual a zero. Isso significa isso é zero, isso é zero. E aí, eu vou ter a condição em A. Porque em zero é que me diz que o seno já zera. Então, o cosseno é 1 e o B é que tem que zerar para zerar a condição. Já que isso aqui eu não posso fazer nada, né? Só depende de Y, Z e T. Então, a equação fundamental aqui é o seguinte: seno de Kxa, Kx é diferente de zero, não quero solução nula. Seno de Kxa tem que ser zero, porque se você fizer o A também zero, 0, 0, morreu a solução. Então não tem campo lá dentro. Tá? Então, necessariamente, você tem que fazer isso aqui igual a zero. E isso é nulo para Kx com o rótulo M inteiro, com o rótulo inteiro M, um múltiplo de π sobre A. Note que, se você colocar um múltiplo de π sobre A, seno de mπ é zero. Tá? E isso para M qualquer inteiro. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Você pode usar isso aí. Tá? A mesma coisa na equação em Y, do DHZ dy igual a zero nas paredes, nas superfícies metálicas, você vai chegar à conclusão que KYN, use outro rótulo, obviamente, N vai ser Nπ sobre B, porque lá é B, né? Lá é B. Então, Nπ sobre B. Então, N também é 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A única condição não possível para combinar números aqui é 0, 0, porque 0, 0 vai te dar um campo que não depende de XY. E aí, se esses dois caras forem 0, isso aqui vai produzir certas inconsistências. Então, você não pode escolher os dois nulos. Tá? Mas a questão é, esses índices que são usados aqui para satisfazer a condição de contorno indexam o modo. Tá? Então aqui, o que a gente vai ter? Modo TE MN, indexado por M e N. Corresponde ao HZ MN
igual, exatamente igual a uma constante A vezes uma constante C é um H0, tá? Do modo mnésimo. Cosseno de, ou Kx agora, é mπx sobre A. A parte em y é cosseno de nπy sobre B. Não custa muito você imaginar que na solução dos modos TM você vai ter EZ e vai ser um produto de senos, o resto tudo igual. E aí você não pode ter zero na solução, porque seno de zero é zero. Então o modo TM já começa com M e N de 1 para frente. Tá? E elevado a I ômega T menos o Kz do modo Mn, Z. Certo? Você pode calcular o campo elétrico transverso do modo Mn. Você pode calcular o H transverso do modo Mn. Tá? Fica como exercício fazer isso. Mas lembre, né, que o EX é proporcional ao DHZ dy e que o EY é proporcional ao DHZ dx. Tá? Nesse caso, é uma proporcionalidade lá, uma constante de proporcionalidade. E o KZMN, veja só, KZMN vai ser igual, se você olhar para essa equação aqui, que é a relação de dispersão, você pode, já que você sabe quem que é o KXM e quem é o KYN, você pode calcular o KZ. Basta trocar de lugar, KZ quadrado igual ômega quadrado sobre C quadrado menos aquele outro termo. Você vai ter então aqui raiz quadrada de ômega quadrado sobre C quadrado menos MP sobre A ao quadrado menos n π sobre b ao quadrado. Então essa é a relação formalmente igual para o modo TM, só que aí aqui o m e o n no modo TE podem começar de zero. A única combinação não válida, combinações de Mn, exceto M igual a zero e N igual a zero simultaneamente. Isso aqui não pode. As outras todas, você pode colocar qualquer coisa aqui. M igual a 2, N igual a 1, M igual a 0, N igual a 2. Qualquer coisa que você queira escolher de M e N está valendo aqui. Tá? Então, olha só. Aqui, claramente, você tem um problema. Tá? Porque se ômega quadrado sobre C quadrado, C, ômega quadrado sobre C quadrado é menor do que MP sobre A quadrado mais NP sobre B quadrado, o KZ é um fator imaginário vezes módulo. É um complexo, é um imaginário puro. Tá? E sendo um imaginário puro, estou pensando na onda que vai para frente, então tem que dar um fator exponencial de decaimento, isso produz um fator e elevado a menos módulo de Kz. Z é evanescente. Então, se isso acontecer, o módulo está cortado, ele não está propagando. Então, existe uma frequência mínima que é chamada de frequência de corte do módulo. É um ômega mn. Cada módulo tem uma frequência ômega mn. Tá? E isso eu posso escrever, veja só, se nós colocarmos isso aqui em unidades de frequência, tá? Eu posso dividir por C quadrado e multiplicar por C quadrado. Se você, ou melhor dizendo, né? Isso aqui tem unidades de K. Se você multiplicar por C, C vezes K tem unidades de frequência. Então, a frequência ômega mn do modo mn vai ser simplesmente C. O π eu posso colocar em evidência, C vezes π. Tá? C vezes π. Raiz quadrada de m sobre a ao quadrado mais n sobre b ao quadrado. E você pode escrever, então, que o KZMN
nesse caso, vale raiz quadrada de ômega quadrado sobre c quadrado menos o ômega mn quadrado sobre c quadrado. Você pode escrever assim. Veja, confira lá que isso funciona. Então, o Kz passa a ser real, modo propaga-se. O modo é propagante para ômega maior do que ômega mn. Em ômega igual a zero, você está no limiar de começar a propagar. Desculpa. Em ômega igual a ômega mn, você está no limiar de começar a propagação. Você pode fazer um ordenamento do menor para o maior frequência. Então, ordenamento de frequências. De frequências ômega, mn. Você usa um outro rótulo daí, para esse caso. E você pode criar um conjunto de frequências ômega mn em ordenamento crescente. Você vai ter a primeira, que você vai chamar de ômega 0, a segunda, ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4 e assim sucessivamente. São infinitas soluções, então, formalmente você tem um conjunto, um espectro discreto, porém infinito de frequências de corte. A menor de todas é chamada frequência de corte do modo fundamental. Claro que você pode calcular isso em hertz, né? Só dividir por 2π. Se você dividir isso aqui por 2π, vai te dar em hertz. Então, frequência de corte do modo fundamental. O modo com a menor frequência de corte é aquele chamado modo fundamental. Deixa eu apagar o lado de cá. Melhor. Então, ômega 0 é a frequência de corte do modo fundamental. Dito isso, você pode perceber o seguinte: nós fizemos A maior que B, ou no pior caso igual, mas vamos supor A maior que B. Eu tenho que calcular, tenho que jogar MN 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 2, né? E assim vai. Tá? Qual é a menor frequência possível nesse caso aqui? Claramente, se o A é maior que o B, esse número inverso de A é menor do que inverso de B. Então, para que eu tenha a menor frequência de todas, eu vou zerar o M. Tá? Então, N igual a 0. M vai ter que ser igual a quanto? 1, né? Que é o mínimo que eu consigo. O próximo é 2. M igual a 1. Tá? Então, para M igual a 1 e N igual a 0, eu vou ter o ômega 0 desse sistema, que é o ômega 1, 0. É a frequência do modo fundamental. E esse aqui é o TE 1, 0, nesse caso aqui. Esse é o modo fundamental. Os modos seguintes, eu não sei se é o TE01, se é o 2, 0, eles têm que fazer as contas lá. E depende da relação entre A e B também. Se o A é maior que um certo parâmetro, o B tem uma relação com A. Você pode tentar descobrir e achar. Deixo como exercício. Qual é a relação para que o modo 01 entre A e B para que o modo 01 seja a segunda frequência e não o 2, 0. Tá? Então, o ômega 0, que é o ômega 1, 0, vai ser Cπ sobre A. Se você quiser em termos de F0, é só dividir por 2π. Você vai ter C sobre 2A. F0 é C sobre 2A. Então, note o seguinte, para A igual a 1 centímetro, tá? Se você fizer A igual a 1 centímetro nesse guia de ondas, o B é menor, portanto, o A é 1 centímetro. Vai te dar a menor frequência de corte de todas. O F0 vai ser 3 vezes 10 a 8 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Então vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 10 Hz. Ou seja, 15 GHz. Então, normalmente, para que você tenha
utilização em frequências mais baixas desse tipo de guia, você tem que aumentar as dimensões. Note que se você trocar isso aqui por 3 centímetros, você vai ter aqui 2 vezes 3 vezes 10 a menos 2. Então aí você vai dividir isso aqui por um fator de 3. Aí sim você vai ter algo como 5 GHz. Então esse tipo de guia é usado em frequências de alguns gigahertz para cima, tá? Porque depende justamente dessas dimensões. E se elas são da ordem de 3 centímetros, isso pode se tornar inviável. Ou seja, veja que a dimensão do guia tem que ser no mínimo 3 centímetros para começar a propagar em 5 GHz. Um lado, o outro não importa, né? Mas essa é a mínima frequência. A é maior que B. Então veja só, uma solução seria introduzir um meio dielétrico lá dentro, porque aí você reduz o lambda. Reduzindo o lambda, o C diminui, e aí você pode naturalmente fazer essas contas. Né? Se o C diminui, imagina, tudo mais constante, você coloca um dielétrico lá dentro, de tal maneira que o C lá dentro diminui a frequência de corte. Tá? Então, solução para, no mesmo tamanho, trazer a frequência de corte para baixo, joga um dielétrico lá dentro. Preenche com um dielétrico. Bom, aí existe um conjunto de gráficos, e isso é feito tanto para guias de onda metálicos ou para fibras ópticas, embora os parâmetros que são ditos eixo X e Y do gráfico, eles mudam, tá? Que são os chamados diagramas modais. Eu não vou justificar muito aqui, mas existe uma quantidade chamada velocidade de grupo na frequência ômega. E ele corresponde à velocidade com que média, eu vou chamar assim média, com que um grupo de ondas, um pacote, né? No sistema de comunicações você vai ter uma banda, um pacote de ondas. A velocidade média com que um pacote de ondas se propaga, tendo ômega central ali, né? Próximo de frequência central ômega. Tá? Então, basicamente, veja só, eu posso escrever esse KZ ômega, esse KZMN um pouquinho diferente. Eu posso jogar esse ômega sobre C em evidência aqui dentro da raiz, ele sai fora da raiz e eu vou ter raiz quadrada de 1 menos ômega mn quadrado dividido por ômega quadrado. Um detalhe interessante, tá, é que se você fizer analogias, isso aqui pode ser associado a uma energia em física de partículas, e isso aqui poderia ser associado a uma... na verdade, você teria que inverter um pouco a equação, mas esse termo aqui ele pode ser associado a uma massa para o fóton dentro do guia, mas não vou entrar nesse mérito aí porque a discussão iria muito longe. Tá? Então, se você escrever isso aqui assim, note que o C vai embora, não é? Você pode dividir a outra parte da equação. Você, inclusive, poderia trocar ômega por F aqui, porque tem o fator de 2π tanto para um quanto para outro. E você pode, então, fazer a seguinte definição. V de grupo sobre C é uma velocidade de grupo normalizada por C, é igual a C, eu vou jogar esse C multiplicando KZ em N, dividido por ômega. Tá? E isso aqui é uma relação 1 menos ômega mn ao quadrado dividido por ômega quadrado. Essa equação aqui é bem interessante de plotar. Note que essa aqui, se você... dá para fazer o gráfico diretamente do KZ em função de ômega, só que aí para ômega muito grande isso é uma reta crescente. Enquanto que essa aqui, para ômega tendendo a infinito, satura para 1. Então é só uma forma de normalizar. Mas com uma vantagem. Essa aqui tem a interpretação de ser a velocidade com que a onda se propaga dentro desse guia de ondas.
Então, se você fizer o gráfico disso, aí você tem que calcular as frequências de corte dos vários modos, né? O modo fundamental é o TE10 nesse caso, mas você poderia plotar VG de ômega sobre C normalizado, ou seja, eu vou fazer o gráfico dessa raiz quadrada aqui, em função de ômega, e aí eu vou ter as várias frequências de corte, digamos o modo fundamental, ômega 0, o primeiro modo acima, ômega 1, o segundo modo acima, o terceiro modo acima, e assim sucessivamente. São infinitos gráficos. Normaliza para 1, ou seja, quando a frequência é muito alta, é como se o lambda fosse muito pequenininho e a dimensão do guia sendo da ordem de centímetros. Se você colocasse lá um lambda de poucos, de 1 milímetro, digamos, é como se o guia fosse muito grande. Aí a velocidade é a velocidade da luz no vácuo ou no ar. Mas satura em 1, para frequências muito altas. Então você teria algo assim. Certo? Tem os modos TM também. E se for um guia de elétrico, normalmente isso aqui é uma frequência normalizada, isso aqui é um índice de refração efetivo. Mudam as variáveis, mas a cara é a mesma. Tá? E aqui, por exemplo, seria o modo TE10. Esse aqui poderia ser o modo TE20, depende do guia. Se você operar aqui, um ômega aqui, tá? Ômega menor do que ômega 1, maior do que ômega 0, é monomodo. Então é só você traçar uma vertical aqui, ó. Quantos modos intercepta? Apenas um. Agora, se você estivesse operando aqui, por exemplo, nesta outra frequência, vou chamar de ômega índice linha, se você traçar uma vertical aqui, só estou mostrando, pode ter os outros. Bom, suponha que você tenha resolvido todos os modos já. Seria 1, 2, 3. 3 modos. Aqui já é multimodo. Então, essas curvas, dadas as dimensões, tá? As frequências de corte dependem de quem? Dos materiais. Tá? Só para lembrar, ômega 0 nesse guia depende de C sobre 2A. Se você coloca outro material que não o ar lá dentro, muda o C. Se você muda a geometria, muda o A, muda o B também, né? E poderia mudar outras frequências aqui. Então, as frequências de corte, isso vale para fibra ótica também. As frequências de corte só dependem ou dependem dos materiais e da geometria. Ok? Depende disso. Então aqui é monomodo. Aqui já é multimodo. Nesta frequência de operação eu estou com esse modo ativo. O terceiro está em corte. Daqui para baixo, ó, é corte. É tipo um filtro passa alta aqui, ó. Daqui até ômega 0, tudo que entrar lá dentro do guia morre exponencialmente, não propaga. Mas a partir daqui, ó, de ômega 0 a ômega 1, o ômega 0 está ativo, o modo fundamental está ativo, e o primeiro modo seguinte, ali, o primeiro modo acima, está cortado. Passando daqui, aí já vai ter 2 modos, 3 modos, 4 modos, 5 modos, 6 modos, multimodo. Qual que é a vantagem de você fazer propagação monomodal? Ó, a velocidade do sinal, imagine que tem uma banda aqui, ó, de operação. A velocidade do sinal intramodo, ela já muda, ó. Isso aqui é velocidade. Ela já muda. Então aqui você vai apresentar dispersão intramodal dentro do modo. Depende do quê? Depende da geometria, porque essa equação aqui tem geometria embutida, mas se eventualmente o C depende do material e com a frequência, então essa equação fica um pouco mais complicada.
Tá? Você teria que normalizar isso aqui por um C médio, e ainda sobraria um fator índice de refração aqui. Então, na essência, intramodal depende da geometria e do material, mas principalmente da geometria aqui. E ainda assim eu tenho uma dispersão. Eu estou exagerando a largura de banda aqui. Normalmente a largura de banda é bem menor do que a frequência da portadora, de tal maneira que você define uma velocidade de grupo bem aceitável. Então aqui você tem uma dispersão que é por conta desse componente do sinal propagar mais rápido do que esse aqui, e aqui eu tenho uma velocidade média. Então esse cara vai chegar depois desse. Isso vai distorcer o sinal na hora que você está fazendo ele propagar num guia de onda. Aqui a gente resolveu esse guia metálico retangular, mas fenômeno similar acontece na fibra ótica. É a mesma coisa. Só muda aqui, normalmente, a frequência é uma frequência chamada frequência normalizada, e aqui plota-se o índice de refração efetivo, que nada mais é do que C efetivo dividido, ou C do vácuo dividido pelo C efetivo. Tá? Então, basicamente, você teria mutatis mutandis, o gráfico é similar aqui. Aí depende das variáveis, mas as ideias são as mesmas. O que você plota em geral é alguma grandeza associada à velocidade de propagação em função da frequência. Eu poderia normalizar aqui também para ômega zero, então que seria 1, aqui seria ômega 1 sobre ômega 0, e assim vai, daria também para fazer isso. Tá? Então eu teria uma frequência normalizada por uma dimensão do guia. Mas efetivamente, esse cara aqui, ele anda mais devagar do que esse, e aí imagina uma corrida, né? Todo mundo nas raias ali. Na hora de largar, todo mundo larga quase junto, passa a linha de saída, a linha de partida, todo mundo junto, dispersão pequena. Mas na hora que está lá na reta final, o Usain Bolt já chegou e eu ainda estou correndo. Então há um alargamento temporal do que chegou primeiro com o que chegou por último. Note que isso é sempre maior na chegada do que na partida. Tá? Então, você vai ter aqui uma dispersão, só que essa é chamada dispersão intramodal. Mas muito pior é no multimodo, porque a onda que você insere no guia, uma parte da energia vai aqui, uma parte da energia vai aqui e uma parte da energia vai aqui. Se você tiver muita sorte, a maior parte da energia vai para esse modo, de tal maneira que os outros têm contribuições desprezíveis. Mas imagine que você jogou a onda lá dentro do guia e a energia se distribuiu igualitariamente, de forma igual. Olha, a informação já chegou, vai chegar de novo e vai chegar mais atrasada ainda aqui. Então, mesmo que você tenha, e ainda você tem a intramodal, né? Tem uma banda aqui, a mesma banda, mas o que mais vai se pronunciar é a dispersão intermodal. Porque esse modo está propagando lentamente, esse aqui tem uma velocidade média, não tão ruim assim, e aquele está bem rápido. Então, informação foi por 3 modos diferentes. E aí, bom, depende de como você vai excitar o guia. Mas às vezes você não tem muito controle, dependendo do tipo de sistema. Então, a informação chegou pelo modo fundamental. Você já leu e pronto. Vai chegar um fantasma logo depois. A informação repetida. E às vezes você não tem como separar isso aí. Tá? Então, aqui, você vai ter o efeito de dispersão intermodal, e essa é bem mais drástica do que a intramodal. Porque ainda aqui em cada modo, ainda você tem a intramodal de cada modo. Tá? Mas é claro, como a diferença é gritante na velocidade de um modo para outro, eventualmente, você vai ter um problema maior. Então, isso limita a distância. Tá? Isso vai limitar a distância para você. Tem literatura vasta para discutir isso aí. Precisaríamos de mais uma disciplina para abordar esse aspecto aí.
de dispersão e tudo mais, mas eu encerro por aqui. Tá? Então, essa é, claro que nenhuma disciplina desse assunto, ou desses assuntos todos, é exaustiva, no sentido de que vai esgotar todos os tópicos possíveis de abordar. Então, temos que ter um ponto de parada. Mas acredito que com isso o caminho está aberto. Você pode seguir, eu espero que com suas próprias, caminhar com suas próprias pernas a partir daqui. Tá? Então esse é o encerramento da disciplina. Muito mais poderíamos falar, mas felizmente ou infelizmente o número de horas, o número de tópicos é finito. Espero que tenha sido proveitoso, tenha sido compreensível na maior parte do tempo, e até a próxima.